Educação especial é o nome dado ao ramo da educação que preocupa-se com o atendimento e educação de pessoas com alguma deficiência em todas as idades e níveis de ensino, definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Por meio do atendimento educacional especializado, o objetivo da educação é muito mais do que o desenvolvimento de um sistema educacional inclusivo a esses alunos, mas sim também a formação de professores e orientação aos familiares dos alunos, auxílio na permanência nas escolas ou instituições, fiscalização de matrículas, formação desses alunos visando estimular a autonomia e a independência dentro e fora do ambiente escolar e o atendimento de alunos que necessitem de uma educação hospitalar. Por definição das diretrizes operacionais Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica do Ministério da Saúde em cooperação com a Secretaria de Educação Especial, os alunos acolhidos na modalidade especial são aqueles com alguma deficiência a longo prazo, seja ela física, intelectual, mental ou sensorial. Também são atendidos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que apresentem alguma alteração no sistema neuropsicomotor, que os impeçam na socialização, comunicação e aprendizado, além dos alunos com altas habilidades de aprendizagem, denominados como superdotados. No período de segregação, até o ano de 1960, as pessoas com deficiência eram impedidas de frequentar as instituições de ensino regular. O atendimento destinado a eles era restrito às instituições especializadas, em que o objetivo principal era de cunho assistencialista e não educacional. A partir da década de 1960, o modelo de educação especial paralelo passou a ser questionado internacionalmente, sendo alvo de inúmeras críticas. De acordo com Mendes, dentre os fatores responsáveis pelos questionamentos dessa forma de ensino são os inúmeros movimentos sociais que almejavam o respeito aos direitos humanos e buscavam mostrar à sociedade o quanto o processo de segregação dos pequenos grupos poderia ser prejudicial. Além disso, os benefícios encontrados pela convivência mútua entre as pessoas com ou sem deficiência. Em terceiro lugar, as descobertas na área educacional das possibilidades de aprendizagem das pessoas com deficiência. E em quarto lugar, o custo elevado de uma educação paralela. Nas escolas especiais, o tempo voltado para o processo de ensino-aprendizagem era irrelevante. Não havia preocupação com o campo educativo. O foco era o atendimento às deficiências, sendo preferencial o trabalho por meio das terapias individuais, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, realizado por profissionais da área da saúde, prevalecendo a tese de que elas estariam bem cuidadas e protegidas em locais separados. Somente com a definição do conceito de inclusão na década de 1980 é que a educação especial passou a ser vista com um outro olhar. Nessa nova perspectiva, o foco é o desenvolvimento de uma educação de cunho humanista, baseada na igualdade de oportunidades e na promoção de saberes que incitam atitudes de valores do ser humano e de respeito à diversidade. No entanto, mesmo com as dificuldades estabelecidas pelas distorções conceituais, a partir de 1970, as pessoas com deficiência passaram a ser aceitas nas escolas comuns, mas em alguns casos ainda em classes especiais, devido à visão minimizada de normalização. Nessa situação, ainda havia espaço para a exclusão de pessoas com deficiência, pois se exigia uma adequação por parte delas para que fossem inseridas nas escolas comuns. Emerge assim, na década de 1980, o conceito de inclusão, o qual vai nortear a educação inclusiva na perspectiva da educação especial. Tal conceito privilegia a ideia de que, além do direito ao acesso, a pessoa com deficiência também possuía direito à participação efetiva no ambiente escolar, tendo acesso aos mesmos conhecimentos e oportunidades de aprendizagem que os demais. Portanto, não basta somente a presença da pessoa com deficiência nas escolas comuns. A inclusão representa também a real participação dela na escola, de forma a promover avanços em seu desenvolvimento. Ela promove a integração entre as crianças com diferentes necessidades e, para sua efetivação, necessita que as escolas, as famílias e os professores participem ativamente do processo de ensino. Além disso, o sentimento de pertencimento deve ser comum entre os alunos. Uma polêmica nesse âmbito é relacionada ao destino dos recursos públicos para instituições especializadas ou para a inclusão desses em escolas regulares,
financiando o atendimento especializado, dito que o direcionamento do dinheiro público também muda conforme a proposta educacional, escolas especiais ou rede regular. No que se refere às políticas de educação especial, historicamente, as instituições privadas especializadas nessa área assumiram um lugar privilegiado no Estado brasileiro, seja na influência direta ou indireta nessas políticas. Entretanto, no decorrer dos anos, essa configuração tem sofrido alterações, por meio da denominação de fissuras do Estado, onde se dá a inscrição da luta de classes na estrutura do mesmo. Nesse contexto, as classes populares, representadas pelos movimentos sociais, lutam por recursos públicos voltados à ampliação do atendimento escolar, num intenso processo de negociação perante interesses diversos que compõem o cenário político educacional. Como resultado dessa trajetória de luta, observamos a criação de políticas públicas, tendo em vista a efetivação dos direitos do alunado requerente da educação especial, bem como a expansão da oferta de serviço nessa área, por meio de ações e programas do governo federal. Há muito tempo atrás, a discriminação de pessoas deficientes eram práticas comuns. A educação especial se consolidou no Brasil por meio da participação da sociedade civil e do estabelecimento inicial da política inclusiva. No Brasil colônia, os deficientes eram privados de qualquer tipo de atenção no poder público e viviam à margem da sociedade, onde poucas pessoas davam importância para o descaso e o desprezo vivido por essas pessoas. A primeira concepção em volta da educação especial ocorreu por volta do Brasil Império e início da República, por meio da Constituição de 1824, a qual exigia a gratuidade do ensino a todos os cidadãos, porém não abrangia ainda os alunos considerados anormais para a época. Ainda com a Constituição de 1934, foi estabelecida a educação como direito de todos, além de exigir instrução primária. Contudo, ainda excluía os alunos com deficiência por não possuírem um sistema público direcionados a eles. Com isso, para as pessoas com deficiência, a educação ainda estava no campo do assistencialismo, da acolhida nas Santas Casas de Misericórdia, asilo e em outras instituições, não tendo como foco a questão pedagógica. Somente em 1854, uma preocupação nacional com relação à educação especial surgiu através de uma manifestação do poder público da época, com a criação das primeiras instituições governamentais especializadas no Rio de Janeiro, como o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 e o Instituto dos Surdos Mudos em 1857. Além disso, em 1874, foi criado o Hospital Juliano Moreira, na Bahia, iniciando as assistências médicas aos indivíduos com deficiência intelectual. Com isso, as crianças foram recebendo tratamentos específicos, porém ainda institucionalizados. Em 1929, a psicóloga Helena Antipoff atuou na Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, iniciando uma proposta de organização da educação primária na rede de ensino comum, criando classes em que a autora acreditava ser possível juntar crianças com alguma deficiência junto às crianças consideradas normais. Esse foi um dos primeiros registros de estudo relacionados à educação especial do país, pois a mesma foi fundadora da Sociedade Pestalozzi, que colaborou para a formação de professores atuantes com alunos especiais. Com o tempo, foram surgindo várias outras instituições para receber alunos especiais em respostas ao silêncio do poder público. A Lei Orgânica do Ensino Normal exigia que os institutos de educação ministrassem cursos de especialização para a formação de professores da educação especial. Já em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos apoiada pela ONU, se exigia igualdade de direito para todos os cidadãos e se garantia passagens legais acerca da educação, como expresso na Lei de Diretrizes de Bases da Educação. Em 1954, é formada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, no Rio de Janeiro. No final da década de 70, são implantados os primeiros cursos de formação de professores na área de educação especial ao nível do 3º grau e os primeiros programas de pós-graduação a se dedicarem a essa educação. A Lei de Diretrizes e Bases, promulgada em 20 de dezembro de 1961, criou o Conselho Federal de Educação, e nela apareceu a expressão Educação de Excepcionais. Por volta de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de dezembro de 1961 foi revista, garantindo a obrigatoriedade do ensino de 1º grau de 7 a 14 anos. Nesta época, também surgem políticas de Estado, como a criação do Centro Nacional de Educação Especial, o CENESP, e a associação ao Ministério da Educação e Cultura, o MEC.
A década de 1980 ficou marcada pelo início da superação da visão assistencialista e das perspectivas de benevolência, através de ações que comemoraram em 1981 o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, apoiado pela ONU, que defendeu os desdobramentos que culminariam na elaboração de 2 planos, o Plano de Ação da Comissão Internacional de Pessoas Deficientes em 1981 e o Plano Nacional de Ação Conjunta para a Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência em 1985. A partir da promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, iniciou-se uma onda de reforma no sistema educacional, que trouxe uma série de ações oficiais sobre justificativas da necessidade de se alcançar a equidade, traduzida pela universalização do acesso a todos à escola e a qualidade do ensino. Ocorreram nessa época várias assembleias internacionais que pressionaram e incentivaram os países a desenvolverem a inclusão dos alunos especiais. Sobre os marcos legais brasileiros, tem-se como referência a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que proclama o direito de todos à educação. Alunos com necessidades educacionais especiais têm seus direitos garantidos através de leis como Lei de 13 de julho de 1990, o Plano Decenal da Educação para Todos, de 1993, e entre outros. Esse e outros documentos legais dão o amparo necessário para que seja garantido ao aluno especial o seu acesso e a sua permanência dentro da escola regular. Por fim, a inclusão educacional tem como referenciais a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e a Declaração de Salamanca de junho de 1994, na Espanha. Mas a história não para por aí. Muitas coisas aconteceram ainda, não é mesmo, FHC? Eu, Fernando Henrique Cardoso, quando eleito presidente da República em 1995, me empenhei em promover a educação especial. Foi no meu governo, em 1996, que realizei o marco mais importante da história da educação especial, quando aprovei a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nela, acrescentei um capítulo composto por 3 artigos, voltados exclusivamente para a educação especial, e exigi igualdade nas condições para o acesso e permanência na escola de todos os estudantes. Além disso, criei uma das políticas de financiamento mais importantes da educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, garantindo a distribuição de 5% desse fundo para a educação especial a partir de 1998. Mas essa quantia era suficiente? Todos sabem que o ex-presidente prometeu muito, mas não cumpriu. O repasse do Fundef não atendeu às expectativas e necessidades, e tanto esse como a LDB repassam dinheiro público às instituições privadas. No mesmo ano, investi em escolas especiais. E junto com o Ministério da Educação e da Cultura, anunciamos o Parâmetros Curriculares Nacionais, Adaptações Curriculares, Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Especiais, que propunha uma série de adaptações aos conteúdos, materiais, métodos, atividades e avaliações. Desta forma, foram distribuídos kits pedagógicos e tecnológicos para todas as instituições específicas de educação especial, cujos conteúdos de audiovisual atendiam cerca de 182 mil alunos na época. Além desse projeto, planejei os programas Cidades para Todos e Desporto para as Pessoas Portadoras de Deficiência, que promoviam ações de reabilitação dedicadas às pessoas portadoras de deficiências, para melhorar suas qualidades de vida e integrá-las socialmente em todos os âmbitos, inclusive o educacional. Associado a isso, desenvolvi o projeto de Informática na Educação Especial, PROINESP, responsável por implantar nas escolas especiais laboratórios de informática e fornecer curso de capacitação de multiplicadores em informática na educação. Ok, mas você não prezou pela inclusão e sim pela segregação. Não queremos instituições especializadas. Fui reeleito em 1999 e criei nesse mesmo ano o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, e reformei a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, também estabelecida pelo meu governo. O CONAD tinha como objetivo ser um conselho composto dos membros do meu governo e representantes de entidades civis que deveriam planejar, organizar e acompanhar as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Ainda nesse ano, eu e o MEC investimos na criação de um fórum especializado na educação especial no ensino superior, além de projetos específicos para os deficientes visuais, como a criação de centros de apoio pedagógicos ao deficiente visual e a criação do sistema Braille Fácil, com auxílio dos institutos Benjamin Constant e do Instituto Nacional de Educação de Surdos. O software desenvolvido por esses institutos tinha como objetivo facilitar a tradução de textos para Braille e, consequentemente, simplificar sua impressão, em uma tentativa de inclusão e maior acesso a textos e livros.
No ano seguinte, aprovei a sanção de lei de número 10.098, que garantia maior acessibilidade e o início da formação das diretrizes nacionais para educação especial na educação básica e do Plano Nacional de Educação, o PNE, que exigia a criação de um Sistema Nacional de Informações, cuja função era desenvolver uma base de dados sobre as pessoas portadoras de alguma deficiência, além de serviços de apoio a elas em todas as camadas sociais. Além disso, garanti que o acesso ao ensino superior fosse facilitado por meio de provas adaptadas. Como último marco do meu governo, fundei em 2001 o Conselho Nacional de Educação, o CNE, e aprovei as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, regulamentada por meio da LDB-EN 96, que garantia a todo cidadão brasileiro em idade escolar acesso gratuito a uma escola comum. Pelo menos houve uma política de inclusão nas escolas regulares, em vez da segregação das pessoas com necessidades especiais em centros especializados. Mas o governo dele acabou assim, e deixou muito a desejar. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, promovi diversas ações com a intenção de tornar o sistema de ensino do país um sistema inclusivo. Durante o meu governo, o movimento de inclusão escolar toma expressiva proporção no Brasil, cujo marco inicial foi o lançamento do programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade em 2003. Mas peraí, houveram problemas de implementação, envolvendo divergências entre as concepções de inclusão, insuficiência de recursos financeiros, entre outros. Meu objetivo era promover uma formação na qual os gestores e educadores das redes estaduais e municipais de ensino fossem capazes de oferecer educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Assim, lancei o programa de complementação ao atendimento educacional especializado a pessoas portadoras de deficiência. O seu objetivo era garantir a universalização ao atendimento especializado aos estudantes portadores de necessidades especiais e a inserção gradativa desses alunos nas classes comuns do ensino regular. Para tanto, criei programas de formação continuada para os docentes que atuam com alunos com deficiência visual e auditiva. Contudo, àquela altura ainda se previa a oferta do AEE como um serviço educacional segregado, podendo somente ser incluído o aluno que fosse considerado capaz de se integrar à sala de aula comum. Além disso, preservava-se a histórica lógica da transferência de recursos estatais para a iniciativa privada, através do repasse de recursos às entidades privadas, para construções, reformas, ampliações e aquisições de equipamentos, e a cessão de professores e profissionais da rede pública de material didático e transporte escolar. Após o reconhecimento da Libras como idioma oficial do Brasil, inventei o Exame Nacional de Proficiência em Libras em 2005, o qual certifica os intérpretes e usuários da língua de sinais, sendo voltado para os professores de ensino superior. Embora a educação especial tenha ganhado um espaço diferenciado na agenda governamental, foram escassos os recursos destinados à área durante o primeiro mandato, devido, sobretudo, à restrição orçamentária imposta pela política econômica. Através do Programa Nacional de Informação na Educação Especial, o MEC implantou 626 salas de recursos multifuncionais para o AEE. Distribuiu kits pedagógicos aos alunos com deficiência visual e livros adaptados ao Braille e a Libras. Estruturou 27 núcleos de atividades de alta habilidade e superdotação e 30 centros de formação de professores e atendimento aos alunos com surdez. E instalou 1.1 mil laboratórios de informática em escolas. Ainda em 2004, se deram os encaminhamentos iniciais do projeto de Estatuto da Pessoa com Deficiência, de transmissão conturbada no Congresso Nacional e a realização da primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ademais, eu criei o Programa de Acessibilidade na Educação Superior em 2005. Com esse programa, a educação superior começa a deixar de ser inatingível para as pessoas com deficiência. No entanto, ainda há uma grande lacuna entre a realidade vivenciada no contexto acadêmico e as determinações estabelecidas pelos dispositivos legais. Companheiros e companheiras,
Após a minha reeleição, a educação especial ganhou reforço financeiro com a inclusão do Fundeb no Plano de Desenvolvimento da Educação e sua manutenção no programa Dinheiro Direito na Escola. A inclusão do novo fundo previa 3 grandes ações: a implantação das salas de recursos multifuncionais destinadas à oferta do AEE nas escolas comuns, o programa Olhar Brasil, que previa a articulação entre os Ministérios da Educação e da Saúde para identificar os alunos com problemas de visão e distribuir óculos gratuitamente, e o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola de pessoas com deficiência beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. Nossa, o Fundeb foi realmente um importante avanço e marco do governo Lula para a educação. Infelizmente, a contribuição da União ainda deixou a desejar. Em 2008, foi instituída a PNE-EPI, que além de garantir o apoio técnico e financeiro aos sistemas de ensino, assegurou a implantação de 42 mil salas de recursos multifuncionais para a realização do atendimento educacional especializado nas escolas regulares. Também destinou recursos para projetos de acessibilidade em 57 mil escolas públicas, além da aquisição e entrega de 1.874 ônibus para transporte escolar acessível. Permitiu ainda a implementação de programas de formação continuada de professores, atendendo a cerca de 100 mil educadores. Ainda como exemplo de inovação, mudou a lógica do financiamento, instituindo um duplo aporte de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. Isso garantiu valores adicionais para o atendimento educacional especializado aos estudantes matriculados em escolas regulares. Além de que, o plano definiu o público-alvo, substituiu o paradigma de integração pelo da inclusão, previu a articulação com a educação indígena, rural e quilombola e a garantiu a oferta desde a educação infantil até o ensino superior. Os indivíduos com deficiência auditiva foram atendidos em demandas específicas pela nova política que incorporava a Libras ao sistema escolar, deixando a língua portuguesa como segunda língua, mas não a colocando como menos importante. Disponibilizando pelas escolas os serviços de tradutor, intérprete de Libras e língua portuguesa e o ensino da Libras para os demais alunos. A concepção do AEE também mudou por meio dessa política, devendo ocorrer no interior da sala comum e não como substituto da escola comum. A formação docente também sofreu mudanças significativas, superando a visão dicotômica que formava pautado na deficiência. Por fim, com a implantação do PNE-PEI, ocorreram vários desdobramentos de decretos, investimentos, ampliações, enfim, práticas para melhoria da educação especial. Um grande avanço institucional, visto que tanto a elaboração quanto a execução do plano AEE seria de competência do professor que atua na sala de recursos multifuncionais, mas deveria envolver o trabalho conjunto com outros docentes, a participação da família e ser articulada intersetorialmente com os serviços de saúde e assistência social. Foram ampliados os programas de formação visando ampliar a qualificação dos professores, sobretudo para o AEE. Foi criado o Programa Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Especial, cujo objetivo era o de formar professores dos sistemas estaduais e municipais de ensino para o atendimento educacional especializado por meio de cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização com a duração mínima de 120 horas, ofertados pelas instituições de ensino superior que tivessem seus projetos aprovados pelo MEC. Embora esse modelo não garantisse a necessária transformação radical da formação docente, visto que no Brasil as licenciaturas tenderam a relegar a educação especial ao segundo plano, disponibilizando na maioria das vezes disciplinas em caráter optativo, um grande público foi alcançado pelos programas implementados pela gestão em 2008.
30 mil professores da rede pública e, no ano seguinte, outros 19.350. A empregabilidade das pessoas com deficiência se manteve como preocupação recorrente durante o meu segundo mandato. Criei o BPC Trabalho, ampliei a fiscalização e cumprimento da lei de cotas, determinei a inclusão dos alunos com deficiência no Projovem e, como consequência, provoquei a inserção de milhares de indivíduos no mercado de trabalho. São articulados pela então Secretaria de Educação Especial uma série de programas voltados ao atendimento das pessoas com deficiência, entre os quais incluir escola acessível, benefício de prestação continuada na escola e o programa de implantação de salas de recursos multifuncionais. Exceção ao programa Incluir, que é voltado para a educação superior. Os demais programas se direcionavam fundamentalmente à educação básica, e esses programas foram incorporados ao Plano de Desenvolvimento da Educação, a fim de serem articulados aos demais programas educacionais. Outras ações relevantes que foram implementadas no meu governo foram a distribuição de livros didáticos voltados à alfabetização em Libras, computadores para alunos deficientes visuais dos anos finais do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio, bem como o projeto Livro Acessível, que foi criado com o objetivo de distribuir livros em braille e no formato digital. Também foi implantado o programa Escola Acessível, que com recursos do PDDE, Programa Dinheiro Direito na Escola, somente em 2009 foram investidos mais de 37 milhões de reais com base nos novos padrões de acessibilidade e readequou milhares de escolas em todo o país. Ainda no que concerne à acessibilidade, o meu governo apresentou várias novas realizações e que, se eu for ficar falando sobre elas, ficaria até amanhã. Por fim, e não menos importante, a preocupação com a ampliação da participação social na defesa dos direitos da pessoa com deficiência foi preservada. A transformação da CORD em Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, foi um importante avanço na estrutura institucional. Por sua vez, o CONAD realizou em 2008 a segunda Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cujas deliberações foram incorporadas posteriormente ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites, criado e implementado durante a administração de Dilma Rousseff. Boa noite, cidadãos e cidadãs. Durante o meu governo, eu, Dilma, dei continuidade às políticas educacionais relacionadas à educação especial, implementadas no governo do meu colega Lula, destacando-se principalmente a distribuição de salas com recursos multifuncionais e a formação dos professores para o AEE. Extingui a Secretaria de Educação Especial por meio do Decreto 7.480, de 16 de maio de 2011, e criei a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD, a qual a Diretoria Política de Educação Especial passa a ser subordinada. No meu governo, destacou-se também a publicação dos decretos número 7.611/11, que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limites, cujo objetivo foi o de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. E também investiu grandemente nas APAES. Em 2014, lancei a nota técnica número 4, pela Diretoria de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, que reafirmava as tendências do AEE em relação ao seu público-alvo, bem como orientava sobre as atribuições do professor nesse atendimento, afirmando que cabia a ele
elaborar propostas singulares para cada criança, a partir dos estudos de seus casos específicos. A PNE estabelece 20 metas a serem efetivadas até 2024. E, em relação à educação especial, foi proposto na terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que, para contemplar o público-alvo da educação especial, será necessário disponibilizar e garantir, nas 3 esferas do governo, investimento de 10% do PIB para a educação, sem contingenciamento, contemplando rúbrica específica para implantar e implementar programas e projetos na área de educação especial. Ainda sobre o PNE, a meta 4 propunha universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas, de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Apesar de enormes avanços, o governo não escapou de contradições. O próprio PNE-PEI prevê parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, especialmente na formação de professores especializados, destinando assim recursos públicos para recursos de salas multifuncionais e deixando AEE para o setor privado assistencial. O programa Incluir passou por uma nova reconfiguração e, desde 2012, os recursos são repassados às universidades. Por meio dos núcleos de acessibilidade, o valor destinado a cada instituição é proporcional ao número de alunos. No orçamento de 2013, o governo federal destinou 11 milhões às IEFs para adequação de espaços físicos e materiais didáticos a estudantes com deficiência, por meio do programa Incluir. Eu, Temer, assumi a presidência após o impeachment da Dilma. Golpe. E tenho certeza que me empenhei em promover um avanço na educação do país. Só se avançar for para trás, né? Minha ideia era atualizar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, em vigor desde 2008, que tem como característica de tirar da escola comum a obrigatoriedade da matrícula de alunos com deficiência e permite a volta do ensino regular em escolas especializadas. Atualizar for segregar, aí sim, né? A proposta indicada retoma um modelo de exclusão, porque eles colocam as crianças com deficiências em salas e turmas especializadas, indo contra a proposta de inclusão. Não houve transparência nas mudanças que pretendia fazer, não houve participação na elaboração dos projetos e não houve debate democrático entre as partes interessadas. Isso foi o oposto que aconteceu no governo Lula, que teve muita participação popular e de representantes do movimento de pessoas com deficiência. Ou seja, Michel Temer queria desmontar a política que demorou anos para ser construída. Para a apresentação da minha proposta de atualização da política de 2008, fiz uma reunião no dia 16 de abril de 2018 com muitas instituições voltadas para a área da educação e ou educação especial. Lembrando que houve muita repercussão, desde o movimento Inclusão Já até o Ministério Público Federal. Foram contra. Este ministério enviou uma lista de recomendações para o MEC para que se abstivesse de alterar o Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, alegando que qualquer investimento de recursos públicos seria na melhoria e na ampliação da educação inclusiva na rede regular de ensino em todos os seus níveis. Que antes de aceitar qualquer proposta de alteração na PNE-PEI, eles escutassem os estudantes com deficiência, seja eles em diferentes recortes, classe, raça, gênero, orientação sexual, região geográfica ou nível de ensino. Em novembro de 2018, o meu governo abriu outra consulta pública sobre as alterações na política, mesmo em meio a controvérsias.
Lembrando que houveram outros movimentos contra a alteração política. Divulgaram um documento crítico contra as alterações da atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Ou seja, fica evidente o retrocesso que estava havendo no país, principalmente em um assunto tão importante como esse. Mas havia resistência. Os grupos defensores das políticas inclusivas estavam totalmente contra as propostas de alterações na PNEP. Boa noite. Eu, Jair Messias Bolsonaro, anuncio que é uma honra falar dos meus feitos na educação especial. Em uma hora que o público precisa de verdade para superar seus desafios. Todos sabem que o meu governo é preocupado em promover uma sociedade mais justa. Foi no meu segundo dia de mandato que aprovei a nova estrutura regimental do Ministério da Educação, que apresenta a Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação. Ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, digo que este governo seja melhor e mais justo a cada dia que passa. Parabéns a ela, que tem demonstrado um trabalho voltado a pessoas que têm algumas deficiências aí no Brasil. Ela, que realmente nos dá exemplo de amor ao próximo. Bom, todos sabem que não foi bem assim. E foi no meu governo que foi criada a Diretoria de Políticas da Educação Bilíngue de Estudos, setor voltado a uma deficiência específica que dá o mesmo nível de importância do setor destinado à educação especial em geral, tá ok? Isso foi fruto da mobilização por parte dos movimentos de surdos desde o ano de 2017. Nós não podemos não ter um olhar fraterno para quem precisa de atenção especial, para ser mais livre dentro das suas limitações, o máximo possível. Mais uma vez, com o poder público se referindo à educação especial como questão de fraternidade. O pêndulo é direcionado para filantropia e ações caritativas, o que remete às concepções conservadoras e historicamente presentes no discurso das instituições privado-filantrópicas. Chama atenção também o fato de se vincular o acesso à educação especial à liberdade, o que acompanha, o discurso hegemônico, liberalizante e conservador sobre as políticas econômicas. Muitos falavam em educação do Brasil, né? Era uma tagarelice só, falando em educação com o método Paulo Freire. Uma balbúrdia. Hoje, nós estamos redirecionando o Brasil, valorizando o professor. Mais que dobrando, Paulo Guedes, o recurso para o Fundeb. Esta consiste em outra vitória do meu governo. Quem falava no passado não dava recurso. Estamos mudando isso aí. Comemora aí a regularização do novo Fundeb, que agora não é mais provisório e sim permanente, tá ok? Contraditório comemorar depois que tentou desmontá-lo. A votação, considerada histórica, ocorreu apesar do presidente e de seu governo, e só após ele sofrer uma derrota na Câmara. A relatora da PEC, a deputada Dorinha Seabra, foi a responsável por agrupar as diversas demandas do setor e da Câmara, mas encontrava resistência em fechar um acordo com o governo Bolsonaro, que buscava diminuir a complementação da União, propondo que a ampliação começasse somente a partir de 2022. Além de que, queria evitar que se estabelecesse uma subvinculação de, no mínimo, 70% do fundo para o pagamento do salário dos professores, ponto considerado importante para garantir a valorização dos profissionais da educação. Ao todo, foram 7 votos contrários, todos de deputados bolsonaristas. Infelizmente, nem todos têm a inteligência de compreender o progresso de meus atos. Estamos na iminência de ter um problema sério após a decisão liminar do ministro Dias Toffoli. Aquele vagabundo tem que mandar prender. Já não esperava nada do STF.
que fica sem fazer nada o dia inteiro. Bando de comunista, safado, filha da que contribuiu com a da refogação, acabando de vez com o meu excelente decreto. Quero ver fazer igual. Segundo Toffoli, o decreto poderia fundamentar políticas que fragilizam o imperativo da inclusão, sendo que não cabe ao poder público recorrer às instituições e classes especializadas. Sua função, ao contrário, é priorizar a educação inclusiva. Ademais, o ministro acrescenta que a própria Constituição de 88 garante o entendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Assim, ir contra este compromisso é inconstitucional. Este decreto, ao incentivar matrículas em instituições especializadas, as coloca como prioridade, diminuindo o investimento e financiamento da inclusão em redes regulares. Logo, possui em sua estrutura dispositivos que ferem frontalmente a Constituição, principalmente o artigo 5º. Fere a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Vai de encontro à meta de alcance de 4 dos 17 objetivos sustentáveis sugeridos pela Assembleia Geral da ONU e se contrapõe ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de apresentada como equitativa, bem como inclusiva, e ser articulada a partir do argumento que estaria dando liberdade de escolha, a nova legislação desobriga as escolas seculares a matricularem os estudantes com deficiência. Assim, por trás da proposta governamental, há uma visão que entende a deficiência como um problema individual e que culpa os próprios PCDs pela exclusão. Outra crítica, a qual aparece inclusive em um projeto do Senado que pretendia assustar a aplicação do decreto, é que a elaboração dessa nova política pública se deu sem a participação da sociedade, sobretudo sem os movimentos sociais das pessoas com deficiência e de seus representantes. No passado, as pessoas deficientes eram definidas como anormais, e as mesmas deveriam se adaptar e se ajustar à sociedade em que viviam. A primeira definição foi da Lei Orgânica de Assistência Social em 7 de dezembro de 1993, que conceituava como deficiente a pessoa incapaz para o trabalho e para a vida independente. Da mesma forma, no decreto de 1999, com a redação dada pelo decreto de 2004, que regulamentava a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora com Deficiência, definiu a deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Em 2001, a indicação no público-alvo da educação especial era dada pela categoria Necessidades Educacionais Especiais. Sendo assim, as diretrizes curriculares nacionais para a educação especial expressavam-se que a educação especial havia sido concebida como destinada apenas para alunos que apresentassem deficiência, sejam essas mentais, visuais, físicas, motoras e múltiplas, condutas típicas de síndrome e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, bem como de alunos que apresentassem altas habilidades de superdotação. Por isso, tais diretrizes propunham a adoção da categoria Necessidades Educacionais Especiais, a NEE, que afirmava assumir compromisso com a inclusão de mais pessoas. Todavia, desde a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pelo Brasil em 9 de julho de 2008, nos termos da Constituição Federal e, portanto, com equivalência da emenda constitucional, o ordenamento jurídico brasileiro ele passou a possuir um novo conceito baseado em critérios sociais e não mais apenas médicos. Em 2008 e 2013, todos os documentos oficiais relacionados com a educação especial e emitidos pelo governo federal abandonaram a categoria NEE e restringiram o público-alvo da educação especial à tríade de segmentos que historicamente o compôs como as pessoas com deficiência, com altas habilidades ou superdotação ou com transtornos globais do desenvolvimento. Sendo assim, as pessoas consideradas com deficiência são as pessoas com deficiência visual, surdocegueira, surdez, física neuromotora, intelectual, pessoas com altas habilidades ou superdotação, definida como um comportamento relacionado à habilidade superior à média, criatividade e comprometimento com a tarefa. Além disso, tem as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que são os autistas, o espectro autista, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e transtornos invasivos sem outra especificação em conformidade com a PNEP.
A Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, veio confirmar esse novo conceito e adequar a legislação brasileira ao disposto na Convenção. O artigo 2º do Estatuto define como pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Sendo assim, esse novo conceito considera que a deficiência não está na pessoa, mas sim na sua relação com o meio, ou seja, as barreiras que impedem a sua participação plena na sociedade. Como vimos, há uma progressiva preocupação legal e constitucional com a educação inclusiva até o impeachment da Dilma. Com as concepções liberais e conservadoras dos governos seguintes, há uma tentativa de reforçar a perspectiva segregacionista. Estatísticos do IBGE apontam que em 1998, 13% dos PCDs estavam matriculados em classes comuns da rede pública. Já em 2007, 69,7%. E o último dado foi de 2014, em que 92,7% estavam nessas. Além disso, nota-se uma uniformidade no aumento de matrículas em todas as regiões do país e uma diminuição da participação das instituições especializadas. No entanto, só a matrícula em escolas comuns não contempla uma efetiva inclusão. É necessário o atendimento especializado para quem precisa. A exemplo, o próprio PNE prevê a implementação de salas de recursos multifuncionais. Como consequência dessa política, a partir de 2009, é notável que há um aumento da oferta pública desse recurso, diminuindo assim a participação das instituições privadas na educação especial. Os espaços físicos, materiais e transporte também têm que se adaptar para receber o público-alvo. Há um aumento percentual desde 2007 de escolas com dependências, vias e banheiros adequados a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Apesar dos avanços, olhando pelos gráficos, nota-se que em 2020 quase 40% das escolas não possuem dependências e vias adequadas, enquanto 60% dos banheiros são inadequados. A capacitação docente é essencial nesse processo de inclusão. E nota-se uma ampliação em números absolutos das equipes de profissionais para atender a demanda da escolarização. Olhando de forma isolada, esses números em ascensão poderiam apresentar um crescimento significativo, mas deve-se atentar para a evolução das matrículas de alunos da educação especial. Sendo assim, pode-se constatar que existem muitos alunos que necessitam da EE para cada professor que atua com esse atendimento. Assim, no que se refere ao alcance da meta 4 do PNE, é necessário um olhar mais criterioso para a coleta de dados do censo escolar e do censo demográfico. Os dados levantados atualmente não contemplam fielmente os indicadores necessários para acompanhar o desenvolvimento da meta. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.